pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje o tema vai ser sobre os conceitos de necessidade e de contingência, que são dois termos fundamentais para se compreender filosofia. São temas que vão permear o pensamento de filósofos de Platão até Wittgenstein, passando aí por Aristóteles, Tomás de Aquino, Avicennas, Descartes, Spinoza, Francis Bacon, Kant e diversos outros. Então, o que são esses conceitos, necessidade e contingência? Necessidade é aquilo que se garante por si só, é aquilo que sempre vai ser independente de quaisquer circunstâncias e quaisquer situação. Já a contingência é aquilo que depende da circunstância, é aquilo que pode ser e é aquilo que pode não ser. Ou seja, a necessidade é algo que sempre vai ter uma constância, sempre vai se apresentar da mesma forma, e a contingência é aquilo que vai variar, cujas respostas podem ser uma, pode ser outra. Vamos pensar por alguns exemplos. Imagina a seguinte frase: todo ser vivo tem vida. Isso é uma necessidade. Todo ser vivo precisa ter vida. Se ele não tiver vida, ele não vai estar vivo. Ou seja, é uma necessidade. Em quaisquer situações, um ser vivo precisa ter vida. Isso é imutável. Se ele deixar de ter vida, ele não vai ser um ser vivo. Isso, então, forma uma necessidade. Agora, se a gente falar todo ser vivo tem cabelo, isso é uma contingência. Por quê? Alguns seres vivos possuem cabelo, outros seres vivos não possuem cabelo. Ou seja, a resposta para esse tipo de inferência sempre vai depender da situação, vai depender do caso. Então, essa discussão em torno de necessidade e contingência, ela perpassa todo o pensamento filosófico até os tempos atuais, e isso envolve diversos aspectos de se pensar a filosofia. Eu vou falar aqui sobre dois aspectos principais dentro desse cabedal todo que a gente pode pensar a respeito desses termos. Um desses é pelo viés da epistemologia, da gnoseologia, da teoria do conhecimento, das formas como o ser humano forma o conhecimento das suas mais diversas maneiras. E a outra forma de pensar vai ser pelo pressuposto da ética, pela ação do ser humano, pelos exercícios de liberdade, sobre como esses conceitos estão ligados dentro de uma postura de ação do ser humano. Então vamos pensar primeiro por esse viés da epistemologia e pela questão do conhecimento. Como eu já falei, uma necessidade é aquilo que sempre vai ser de uma determinada forma, uma contingência é algo que vai variar. Então a gente já tem um postulado que nos mostra como, dentro de uma formação de conhecimento, esses dois conceitos vão existir. E isso é algo que gera discussões, porque a gente tem alguns pensadores que acham que a ciência só pode ser chamada de ciência aquilo que é necessário, e pensa que as coisas que são contingentes não são científicas, não podem nem mesmo ser consideradas relevantes no pensamento humano. Se a gente pensar, por exemplo, pelo viés do Platão, ele pensava na busca pelo belo, na busca pelo bom, pelo justo, pelo conhecimento. Ou seja, a busca do ser humano deveria ser pelo conhecimento necessário. Tudo aquilo que fosse contingente, que pode ser ou pode não ser, estaria fora desse plano do mundo das ideias, que o Platão tanto nos falava. Já por outro lado, a gente tem, por exemplo, em Francis Bacon, ele defendia que tanto o conhecimento necessário quanto o conhecimento contingente, eles são importantes para o ser humano, porque ele pensava muito pelo viés do empirismo. E pelo um viés empírico, tudo aquilo que é feito pelo ser humano, fosse necessário, fosse contingente, deveria ser, sim, discutido, pensado, filosofado. O conhecimento necessário, a gente sempre pode pensá-lo na base das ciências matemáticas. A matemática é uma ciência que muitos filósofos colocam como conhecimento a priori,
que ele é verificado por si só, independentemente de experiências. Por exemplo, a gente pensar 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 sempre vai ser 4 em quaisquer circunstância. É um conhecimento necessário. É necessário que 2 mais 2 sejam 4. Não tem como isso variar. A soma de todos os ângulos de um triângulo vai dar 180 graus. Isso é uma condição necessária. Todos os triângulos vão ter a soma de seus ângulos dando 180. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso sempre vai ocorrer. Não existe uma circunstância em que isso não ocorra. Então, dentro dessa questão epistemológica, dentro da formação de conhecimento, a matemática é um dos pilares desse conhecimento necessário. Juntamente à matemática, a gente vai ter também a física. Os pressupostos da física são pressupostos necessários. Ideias como a lei da gravidade, leis da termodinâmica, todos esses pensamentos físicos, eles são necessários. Eles sempre vão acontecer. A força da gravidade sempre vai ser exercida de alguma forma. A questão de calor, movimentação de átomos, isso sempre vai acontecer. Essas teses, elas são necessárias. Já algumas outras formas de conhecimento já saem dessa órbita do necessário e vão cair na órbita do contingente. A gente pode pensar, por exemplo, a medicina. Se um determinado doente tem uma doença, existem 3 tipos de tratamento diferentes, então a gente tem um conhecimento que ele é contingente. Dependendo da forma como esse paciente estiver, algum tipo de tratamento vai ser prescrito. E não existe nenhuma garantia de que uma doença vai ser 100% curável. Se fosse, ninguém ficaria doente, ninguém faleceria, ninguém ficaria debilitado. A gente pode pensar, por exemplo, na agronomia. Um método para fazer 100% confiável de que vai fazer uma determinada colheita dar resultados. Não tem como. Você tem as melhores formas de praticar uma determinada colheita, de aplicar uma determinada técnica. Mas nada garante 100% do resultado de eficácia. E ainda mais chegando nas ciências humanas, aí a gente vai ter um conhecimento que é praticamente contingente. Quando a gente fala nos diversos tipos de ciências humanas, a gente vai ter contingências. A gente não tem conhecimentos das áreas humanas que eles sejam necessários, que eles vão ocorrer em 100% das situações. Então, dentro da órbita das ciências humanas, a gente tende a não encontrar o conhecimento necessário, é apenas conhecimento contingente. E aí a gente cai nessas séries de discussões. Algumas pessoas, principalmente alguns pensadores que são um pouco mais severos, consideram que ciências humanas, por não serem necessárias, por não serem 100% reprodutivas, não serem válidas em todas as suas maneiras, não são configuradas como ciências. E que apenas as ciências exatas que poderiam ter esse estatuto. Então, a gente tem dentro desse pensamento do que é necessário, do que é contingente, uma discussão sobre o viés científico de cada um, sobre como a gente pode garantir que eles constituem conhecimento de fato. Se uma situação que ela não se repete em todas as vezes possíveis, a gente pode dizer que isso seja um conhecimento, né? Então esse dilema se permeia dentro desses questionamentos em torno da formação de conhecimento. Agora, falando sobre o outro viés dessa questão de necessidade e contingência, a gente vai ter o aspecto da ética e o aspecto das ações humanas. Olhando por esse viés, tudo aquilo que é necessário foge ao controle do ser humano. E tudo aquilo que é contingente pode ser manipulado pelo ser humano, pode ser fruto das ações dos seres humanos. Eu falei da questão da agronomia, é uma questão que ela é contingente, ou seja, o ser humano vai olhar, vai analisar e vai poder aplicar diversas formas de técnicas que vão resultar em resultados diferentes. Num outro aspecto, como o caso da medicina, se um paciente tem uma determinada doença, um tratamento tem 80% de chance de eficácia e o outro tem 30%
de eficácia são dois fatores contingentes, mas dentro dessa contingência a gente vai ter uma questão ética que vai ser aplicada, ou seja, a gente vai pensar conceitos como o bom, ruim, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, dentro de toda a contingência que a realidade nos coloca. Dentro do aspecto de práticas humanas, a gente pode pensar na questão da morte. A morte é uma necessidade. Todo ser vivo vai morrer. Isso é uma necessidade, isso sempre vai acontecer. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um aspecto contingente sobre a questão da vida. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela vai ter maiores chances de morrer antes do que uma pessoa que não fuma. Uma pessoa que se alimenta mal tende a abreviar a sua morte. Uma pessoa que se alimenta bem, pratica exercícios físicos, ela tende a postergar a morte. Então, dentro de uma necessidade que é a morte, a gente tem ações humanas que vão interferir em como vai ser a existência. Então, a ação humana, ela age dentro da contingência, podendo interferir no que o ser humano vai conseguir fazer, no que ele vai produzir, ou seja, é a esfera da liberdade. Já a necessidade é aquilo que não está no controle do ser humano, é aquilo que sempre vai ser como é, e o ser humano, em uma ação dele, vai poder interferir nisso. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.